Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Novo Cabrais. Oitava legislatura, primeiro período legislativo, ano 2025. Presidente vereador Álvaro Luiz Schaeffer. Sessão ordinária realizada em 29/9/2025. Expediente do dia. Comunico a assistência que não é permitido nenhum tipo de manifestação durante a sessão, conforme norma regimental. Como número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos na presente sessão. Peço à senhora secretária para fazer a chamada dos nobres vereadores. Estão todos presentes. Dispensadas formalidades regimentais, peço ao nobre vereador Pedro Henrique Guevara para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Coloque em votação a ata de número 31 de 2025, da sessão ordinária realizada no dia 22/9/2025. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários se manifestem. A ata da sessão ordinária de número 31 de 2025, aprovada. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos expedientes da presente sessão. Boa tarde a todos. Pauta da sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2025. Projeto de lei número 94 de 2025 cria o cargo de provimento efetivo e biólogo, estabelece atribuições, carga horária e vencimento. Projeto de lei número 98 de 2025 declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Novo Cabrais. Projeto de lei número 99 de 2025 altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º, a redação do artigo 4º e inclui o artigo 16 na Lei Municipal número 2662 de 2024, de 2 de abril de 2024, alterada pela Lei Municipal número 2722 de 2025, de 6 de março deste ano. Projeto de lei número 100 deste ano autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Projeto de lei número 101 deste ano altera a redação do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, e a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 2031 de 2018, de 20 de fevereiro de 2018. Projeto de lei número 102 de 2025 autoriza a abertura de crédito especial e suplementar por redução e crédito suplementar por superávit. Projeto de lei legislativo número 18 de 2025, de autoria da vereadora Ângela Gelsdorf Dunk, reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal e nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal e nas hipóteses de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Resolução número 3 de 2025, de autoria do vereador Silomar Garcia Silveira, institui o programa Conhecendo o Legislativo e da outras providências. Proposições diversas. Indicação número 53 de 2025, de autoria das vereadoras Eduarda Menezes e Hebe de Castro, que o Executivo estude a possibilidade da criação de um Departamento de Direitos Animais e um Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Requerimento número 19 de 2025, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, na forma que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a concessão de licença-interesse pelo prazo de 30 dias, a contar de 6 de outubro de 2025. Chegou nesta casa a resposta do pedido de informações número 99 do vereador Valério, aprovado em 11 de agosto deste ano, para que fosse fornecido a relação com os nomes das empresas que se instalaram no município de Novo Cabrais durante o período de janeiro de 2001 a dezembro de 2024. Gestão Valério Enzo Laval e Valmo Serentini. Janeiro de 2005, dezembro de 2008. Gestão Valério Enzo Laval e Celso Serentini. A resposta chegou com um anexo que estará disponível na casa para todos os colegas que quiserem conferir, que é a relação com o nome das empresas. Seria isso, presidente. Passamos para o grande expediente. Comunico aos nobres vereadores que cada um poderá usar a palavra durante no máximo 10 minutos. Espaço destinado a assuntos gerais de interesse público e proposições em tramitação na casa. Passa a palavra ao vereador Silomar. Excelentíssimo senhor vereador presidente, nós vereadoras, nós vereadores, servidores da casa, doutor João Calum, assessor jurídico e assistência, e quem acompanha as sessões pelas redes sociais. Senhor presidente, protocolei nessa casa na sexta-feira um pedido de resolução e rogo aos companheiros, colegas, vereadores e vereadoras pela aprovação, que busca democratizar os trabalhos da Câmara, dar mais transparência e acesso à informação de como funciona o Poder Legislativo. Por isso, o projeto de resolução tem como ementa: institui o programa Conhecendo o Legislativo, da outras providências. Fica instituído o programa Conhecendo o Legislativo, que consiste nas visitas dos alunos das escolas da rede pública e particular do município à Câmara Municipal de Novo Cabrais. Participação do programa os alunos a partir da 6ª série das escolas com sede no território do municipal. O programa tem o objetivo de estimular o civismo, desenvolver a cidadania entre os alunos, expandir o conhecimento entre os estudantes acerca das funções exercidas pelo Poder Legislativo, além de proporcionar a integração entre os vereadores e alunos por meio de conversas educativas que contribuam na formação de futuros eleitores sérios e comprometidos. O programa contará com a apresentação dos setores da Câmara Municipal, inclusive a estrutura administrativa e o plenário, bem como suas atividades. As visitas serão feitas mediante prévio agendamento das instituições de ensino com a Casa Legislativa e ocorrerão 1 hora antes das sessões da Câmara Municipal, com agendamento prévio, sempre uma turma de cada escola em rodízio. Os vereadores deverão ser comunicados com agendamento para que possa se programar para a data da visita, e ao final da visita os alunos serão recepcionados pelos vereadores presentes
para que possa ter uma conversa informal, tirar dúvidas e apresentar demandas e sugestões. A presente projeto de resolução tem como objetivo tornar a Câmara Municipal um lugar mais voltado aos anseios da comunidade. A Casa Legislativa deve ser um espaço onde todos os setores, entidades e a população em geral conheçam e usufruam. É por meio de ações como essa que incentivamos a comunidade a conhecer mais o espaço público, os locais em que ocorrem as votações e o projeto de lei importantes que impactam e interferem de forma direta na vida de cada um. Com o programa Conhecendo o Poder Legislativo, será possível estimular o civismo e a cidadania entre os nossos estudantes do município de Novo Cabrais e, assim, fazer com que entendam não somente de política, mas, sobretudo, e os direitos de cada cidadão. Aprender sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário é uma forma de induzir esta críticos para escolher quem irá nos governar por meio de processos democráticos. Cada vereador poderá ouvir o que os estudantes têm para dizer, as demandas de sua comunidade escolar, bem como as sugestões de cada um. Aproximar os vereadores da comunidade é muito mais que importante, mas necessário, pois é assim que faremos com que cada mandato seja mais produtivo e aplicável dentro do município, produzindo fomento à cidadania, à informação e maior transparência. Não é um substitutivo do Parlamento Juvenil. O Parlamento Juvenil aqui é um case de sucesso nesta casa. É uma outra forma de propiciar, oportunizar que mais estudantes se envolvam, participem, que venham às sessões, que venham conhecer a Câmara, venham ouvir os vereadores, venham tirar dúvidas, venham saber para que serve o Poder Legislativo Municipal, onde nós podemos informar das competências e as prerrogativas do Poder Legislativo, as funções da Câmara Municipal. O Parlamento Juvenil são eleitos nas escolas, mas depois se recém já 9 por um período. E assim não, uma turma em rodízio a cada período, que não vai ser formal, tipo sessão do Parlamento Juvenil, mas por troca de informações. E assim uma forma de nós trazermos a população para dentro da Câmara, ficar para assistir às sessões, e com isso ter mais participação da comunidade. O que nós queremos é como preceitua a nossa Constituição, a nossa estrutura política administrativa dos municípios brasileiros, que é a participação democrática da comunidade junto aos parlamentos de todos os entes federados, em especial as câmaras, que é no município e é onde a vida acontece. Portanto, é uma forma de interagir e trazer esses alunos aqui para dentro, para que lá no futuro próximo eles tenham interesse em participar da vida política do município. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Pedro. Senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, nossa assistência hoje aqui presente, e os que nos assistem pelas redes sociais em suas casas. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero comentar sobre e parabenizar o CRAS, todas as pessoas envolvidas ali no evento que teve sábado à tarde aqui, e quero dizer que é muito importante esses eventos, essa prestação, apoio a pessoas com deficiência, não tanto eles também como os autistas, todas as crianças, pessoas, adultos que têm algum problema. Isso é muito importante, essa convivência, esse ensinamento. E até o pessoal que veio de Cachoeira, do SESC, foi muito importante a palestra do rapaz que esteve ali. Tudo isso é muito válido, mesmo que eu tenho alunos também nas minhas aulas de karatê que são autistas, e desenvolver essa capacidade deles de raciocínio, de tudo isso aí é muito importante para sempre no futuro eles terem
uma continuidade, um crescimento mais presente assim, até na sociedade, e um apoio muito... Tem que ser um apoio sempre presente para essas pessoas. Então, deixo meus parabéns ao CRAS, a toda a equipe que participou ali desse evento aí. E mais uma coisa, hoje é a minha última sessão, e sempre que eu não deixo de agradecer aos meus 139 votos. Se não for esses votos, eu não estaria aqui hoje como suplente, assumindo como vereador. Então, quero agradecer a eles e a todos que me apoiaram sempre para mim estar aqui. Era isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Moisés. Cumprimento, senhor presidente, caros colegas que nos assistem pelas redes sociais e aos servidores dessa casa. Senhor presidente, tem um projeto de lei aqui para essa casa, aqui, número 98, que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Novo Cabrais. É bonito de ver no papel essas ações, só que em 2005 já se criava uma lei, dispõe sobre o plantio da cultura do fumo no município de Novo Cabrais, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Essa lei foi aprimorada, só que de lá para cá eu não vejo nenhuma ação relativa a essa cultura no nosso município. Até me admira muito, porque existe a COP10 aí, do presidente assinou lá para o término da fumicultura no país, e agora o município quer incentivar a cultura. Fica meio estranha essa situação, mas tudo bem. Então, essa lei, espero que você faça uso e que beneficie mesmo a esses agricultores aqui, pelo que eu li aqui, o município pode angariar fundos e recursos aí aos agricultores. Eu espero que saia do papel realmente e não fique só mais uma lei. Para fazer papel empiado não resolve para nós. Eu gostaria de parabenizar a professora e a toda a equipe que teve um evento do balé lá no Clube Cruzeiro do Sul, onde foi uma noite, acho que todos se encantaram com aquelas crianças, com suas apresentações lá. Então, parabenizo todos os envolvidos aí pelo belo evento que aconteceu lá no Clube Cruzeiro do Sul. Existe um PL em tramitação na Câmara e no Senado, que busca a proibição da aprovação automática de alunos em sala de aula. Que eu gostaria de falar que essa automatização, a não reprovação, digamos assim, de alunos em escolas, isso está enfraquecendo o nosso ensino, está deixando uma laguna ali com os professores que estão ali para ensinar esses alunos, e a gente vê que se o aluno estudar ou não estudar, ele não pode ser reprovado. Então fica aqui a minha indignação quanto a isso, e parabenizo a Comissão da Educação, que aprovou a proibição, e está sendo votado na Câmara dos Deputados agora, foi aprovado, então, essa proibição. Então, acredito que isso venha a trazer benefícios tanto para o aluno quanto aos professores. Porque não adianta, às vezes, o professor estar ali ensinando e muitos alunos tirando a atenção de outros, e no final do ano todos conseguem o mesmo objetivo, que é passar de ano. Infelizmente, isso, até a imagem é feia até. Outro assunto, presidente. Mais um jovem se suicida por causa de dívidas. Até quando isso vai ficar acontecendo no nosso estado? Eu não tenho bem certeza, mas já são 20 e poucas pessoas que já se mataram por causa de dívidas.
E o governo gasta milhões em viagem para fora, em excursões, e nossos agricultores que produzem estão endividados e não fazem uma meia sola ali e não... Permite uma parte, cara. Sim, Quando sim. não mudar o perfil político do governo federal, nós não temos saída, porque quem trabalha é onerado com impostos. E quem não trabalha é onerado pelo contrário, é beneficiado com benefícios. Então tem que ter um novo perfil de ver a gestão pública menos assistencialista, menos socialista e mais produtiva com efetividade. Me permite uma parte? Sim, sim. Só gostaria de fazer uma observação que a gente está saindo do Setembro Amarelo, né, vereador? E a gente faz a campanha, o governo faz, todo mundo, e é importante. Mas, já fazendo alusão ao Setembro Amarelo, e que respeito a gente está tendo com os agricultores que estão se suicidando, né, por conta dessas dívidas, então que fica essa observação também. Obrigado aos colegas. A gente vê que eles não querem ficar devendo. Eles querem produzir para que consigam pagar suas contas. Então, eu acho que não é nada mais justo que o governo ajudar essas pessoas agora nesse momento. Porque ninguém está se negando em pagar dívida nenhuma. Eles querem que o governo flexibilize os créditos para que eles possam trabalhar e consigam pagar suas contas. Então, eu espero aí que use o bom senso e que não trabalhe pensando numa próxima eleição. Que trabalhe pensando num país melhor para todos. Porque do jeito que está indo, nem para os mais necessitados existirá recurso. Seria isso, presidente. Não tendo mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, também não temos ninguém inscrito para a tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Estão todos presentes. Proposições diversas. Indicação número 53, de 2025, de autoria das vereadoras Eduarda Menezes e Hebe de Castro, que o Executivo estude a possibilidade da criação de um departamento de direitos animais e um conselho municipal de proteção, defesa e bem-estar animal. Está em discussão a indicação de número 53 das vereadoras Eduarda e da vereadora Hebe. Esse pedido de indicação, meu e da colega, há meses atrás a gente foi em Santa Cruz, né, juntamente com a Alice e a Kelly, veterinária, e nós fomos conhecer o Centro de Bem-Estar Animal lá. E desde lá a gente está, né, para formalizar a ONG aqui no município, e a gente gostaria que o Executivo analisasse a nossa indicação e conseguisse implementar as políticas públicas, né, eficazes para a defesa dos animais, educando a população, prevenindo o abandono, né, maus tratos, além de promover a saúde pública também. Porque a gente vê cada dia mais animais sendo abandonados aqui nas ruas e a gente vê os outros municípios, Cerro Branco também já está correndo atrás, mais envolvidos nessa causa. E hoje até, quando o secretário Marcos Schultz viu a nossa indicação, ele me mandou uma mensagem que ele ficou muito triste e presenciou uma cena hoje em frente à casa do senhor Valdir Rios, que ali largaram um cachorro e os vizinhos estão tratando. Só que eles tratam, né, o cachorro, não sei se é um fêmea ou macho, e volta para a beirada da faixa esperando vir alguém buscar ela, né, uivando, chorando, e aquilo ele disse que foi uma cena muito triste que ele presenciou, que parecia um filho esperando um pai. E hoje em dia a gente sabe que muitas famílias nem querem mais filhos e estão adotando os pets como filhos, como parte da família. Então a gente pede para o Executivo analisar a nossa indicação. Até foi boa a colocação da colega referente à preocupação do Marcão, né?
para esclarecer dos colegas o programa da castração dos animais aqui no município, que as famílias se inscrevem, né, para ganhar a castração, mas tem todo um processo também que a pessoa tem que se encaixar para ganhar. Esse programa ele foi feito através da Secretaria de Agricultura, tá? A nossa ideia da criação de um departamento é já não criando uma secretaria, tem a possibilidade em municípios maiores, acho que Porto Alegre tem, Santa Cruz tem, Secretaria de Saúde e Bem-Estar Animal, mas nós pensamos em indicar aqui a criação de um departamento e, por consequência, um conselho. Aí o departamento ele viria vinculado a uma secretaria já existente no município, mas em conversa com o pessoal que entende veterinária, poderia se encaixar talvez na Secretaria de Meio Ambiente, só para deixar os colegas a par. Mas isso daí é uma questão que o executivo estuda e depois vai resolvendo, a gente constrói junto. Nada mais a discutir sobre a indicação de número 53 da vereadora Eduarda e da vereadora Hebe. Irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 19 de 2025, de autoria da vereadora Eduarda Menezes, bem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria na forma que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, requerer a concessão de licença em interesse pelo prazo de 30 dias, a contar de 6 de outubro de 2025. Está em discussão o requerimento de número 19, de autoria da vereadora Eduarda. Nada a discutir, irá em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos para os projetos de lei. O projeto de lei de número 94, que cria cargo de provimento efetivo de biólogo e estabelece as atribuições, carga horária e vencimento, já foi discutido hoje em audiência pública. Esse projeto irá posteriormente ser votado nominalmente. Passamos então também para o projeto, a discussão do projeto de lei de número 98 de 2025, que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Novo Cabrais. Está em discussão. Senhor presidente, esse projeto, que é nobre, é relevante, é interessante no município, principalmente de Novo Cabrais, e só vai ter utilidade, acredito, se o executivo fizer uma manifestação oficial do município e encaminhar para a delegação brasileira que vai à COP10, que lá seja defendido, então, a retirada daquela adesão que o presidente Lula fez destinando a cultura do fungo com prazo de validade até 2030. Portanto, eu entendo que para ter anos e motivo nesse projeto, que o Executivo, então, mande um manifesto para que seja defendido pela Comissão Brasileira na COP10. Juntamente com o projeto, né, vereadora? Permite uma parte? Esse projeto ele foi enviado a essa casa justamente a pedido dessa comissão. Qual a comissão? Que essa comissão que veio fazer as reuniões, semana passada parece que teve em Candelária, que fala da FETAC, essas entidades, né? Então, que além do projeto seja feito, então, esse manifesto com o município, de forma oficial. E uma vez feito esse ofício, que mande uma cópia para a Câmara. Sim, com certeza, com certeza.
posteriormente irá também então em votação pelo processo nominal. Passamos para o projeto de discussão do projeto de lei de número 99 de 2025, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 3º, a redação do artigo 4º e inclui o artigo 16 na Lei Municipal de número 2662 de 2024, de 2 de abril de 2024, e alterada pela Lei Municipal número 2722 de 2025, de 6 de março de 2025. Então, conforme já mencionado pelo vereador Moisés, foi pedido vistas e o projeto fica na casa para que alguém do governo veja fazer esse processo. Passamos para a discussão do projeto de lei de número 100 de 2025, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Nada a discutir, irá posteriormente em votação pelo processo nominal. Passamos à discussão do projeto de lei de número 101 de 2025, que altera a redação do artigo 1º, parágrafos 1º e 2º, e a redação do artigo 3º da Lei Municipal de número 2031 de 2018, de 20 de fevereiro de 2018. Projeto esse vai para audiência pública no dia 13 de 10 de 2025, às 17 horas com 30 minutos. Projeto de lei de número 101. Ele irá em audiência pública porque ele trata de valores que vão ser que diz aqui assim, o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de um estímulo aos integrantes da equipe volante municipal de fiscalização. Então, tem valores aqui estipulado de R$700 mensais, né? Então, como se trata de valores, ele passa por audiência pública no dia 13 de 10 de 2025, às 17 horas com 30 minutos. Presidente, eu acho que até pela semana que vem a gente poderia discutir já esse projeto aqui, porque isso aqui eu acredito que seja um repasse do federal, né? Esse é um estímulo, né, para que aconteça o PIT, né, que é um programa que faz Integração que faz as fiscalizações, né, para isso. Então, ultimamente não está acontecendo esse programa. Então eu peço ao vereador Moisés que inclua junto, já no ofício dele também, né, para o representante do governo, que quando vier a essa casa fazer a explanação do projeto de lei de número 99, que também faça a explanação desse projeto 101. Projeto de lei de número 102 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial e suplementar por redução de crédito suplementar por superávit. Irá em votação logo em seguida também pelo processo nominal. Está em discussão, nada a discutir. Pode ir para presidente. Passamos, só um momento, vereador, vamos passar primeiro a lista de todos os projetos, né? Depois, se há concordância com os líderes de bancada, poderão ser votados em prova. Passamos para o projeto de lei legislativo número 18 de 2025, de autoria da vereadora Ângela Gelstorff-Lunk. Reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas
o percentual de 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal e nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal nas hipóteses de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Está em discussão também o projeto de lei legislativo número 18, e por se tratar também de um percentual em concurso público, ele vai à audiência pública também no dia 13/10/2025, junto com o projeto de lei 101, mas está em discussão. Esse projeto é para acompanhar, né, a lei federal que já existe. Não sei se teria que ter audiência pública. Mas vamos fazer a coisa um pouco mais nas claras, né, vereadora? Por se tratar de percentual e onde se fala em concurso públicos, né? Passamos para a resolução, o projeto de resolução de número 3/2025, de autoria do vereador Silomar Garcia Silveira, que institui o programa Conhecendo o Legislativo e dá outras providências. Está em discussão. O vereador tem algo mais a comentar? Que já fez a... Já comentei na tribuna por ocasião do grande expediente do presidente. Então também irá em votação pelo processo nominal o projeto de resolução de número 3. Agora, se todos os líderes de bancada estiverem de acordo, poderemos pôr os projetos já apresentados e discutidos em bloco. Esse pedido de informação 105 não está na ordem do dia, né? Não, se for para trabalhar hoje. Liderança do MDB concorda? PDT, PP, ok? Então vai ser votado o projeto de lei de número 94, o 98, o 100, o número 100, o 102 e o projeto de resolução de número 47, pelo processo nominal. Vereadora Ângela. Sim. Vereadora Eduarda. Sim. Vereadora Giana. Sim. Vereador Moisés. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Silomar. Sim. Vereador Valnei. Aprovo. Vereador Vilnei. Sim. Aprovado por 8 votos a favor e nenhum voto contrário. Os projetos de número 94, 98, de número 100, 102 e a resolução de número 47. Questão de ordem, presidente. O projeto de resolução ele tem que ser adequado à numeração ali, que houve um equívoco ali na secretaria, né? Do Júnior que tombou com 47 e é 37. Já foi alterado para certo. Tá, mas o que estava ali na caminha do presidente é 47. 47. 47. Muito bom, será feito. Passamos para as explicações pessoais. Passa a palavra a vereadora Ângela. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, servidores da casa, assistência aqui presente hoje, a Cita, quem nos assiste também em seus lares. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, o colega Pedro já fez isso, mas eu estive diretamente envolvida na organização do evento de sábado, né? E é uma proposta que eu fiz aqui nessa casa para que a gente consiga
trazer uma entidade, talvez uma PAI para o município, né? E vai ser essa uma das minhas lutas nesse mandato, né? Para que a gente consiga formalizar uma associação ou uma PAI aqui no município para que as pessoas com deficiência possam ser mais assistidas, né, aqui no nosso município. Então, gostaria de parabenizar o CRAS e o Conselho das Pessoas com Deficiência, né, que realizaram esse evento, né, e teve como objetivo, então, angariar fundos para a criação dessa associação e também valorizar as pessoas, né, com deficiência, suas famílias, que também muitas vezes sofrem, né, em ter uma pessoa com deficiência, sofrem na busca em mais oportunidade, né, para as pessoas com deficiência. Então, agradecer a todos e parabenizar a todos que participaram desse evento, né, os times de veteranos que realizaram um jogo amistoso ali no campo, do qual o colega Pedro fez parte, né? E os jovens também que trouxeram as suas músicas, se apresentaram com as suas músicas, a banda que também acompanhou esses jovens, e o professor Regis, né, que ensaia esses alunos, que dá aula de música para eles, né, que participaram ali desse evento. E o SESC, né, que realizou as brincadeiras, né, que mostrou aos participantes e a todos os presentes, né, as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam. E a gente acredita, né, que essas pessoas têm que ser valorizadas e que temos que buscar a inclusão dessas pessoas, né? E, como eu disse, esse é um dos meus objetivos durante essa legislatura. Também fiz o projeto de lei, né, para que fosse destinado essa vaga de 5%. Nós já temos uma lei municipal que destina 5% de vagas para as pessoas com deficiência, então acho que seja justo, como nós já temos a lei federal, que também tenhamos esse percentual para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, né, nos concursos públicos no nosso município. Agora, esse ano tem previsão de termos um concurso novamente, então gostaria que essa lei fosse aprovada para que já fosse incluído nesse concurso. Também nessa semana nós vamos ter uma importante ação da administração, juntamente através da Secretaria do Meio Ambiente, né, que é a coleta do lixo eletrônico. Isso é uma pauta que eu também defendo bastante, né, a preservação do meio ambiente. Então, a gente retirando esse tipo de lixo, né, porque o lixo eletrônico ele causa diversos riscos para o meio ambiente e também para a saúde da população. Então, ele tem que ser descartado de maneira correta, né, para evitar que esses riscos aconteçam. E essa semana, nos dias 1º e 2, vai ser feita esse recolhimento, né, e já foi colocado ali na imprensa, mas eu vou repetir aqui as localidades para caso alguém não tenha pegado ali na imprensa, né, que dia 1º o recolhimento vai ser nas localidades da Sede, Várzea, Capão do Veado e Corredores, Cerrito de Dentro, Sanga Funda e Corredores, Rincão da Figueira e Corredores, Linha Faxinal. E no dia 2, então, vai ser Linha Pfeiffer, Potreirinho, Cortado e Corredores, Linha São João e Corredores, Aterrado, Tabuão e Cerrito da Faixa. Então, para que a gente faz um apelo, né, para que as pessoas organizem o seu lixo e deixem já na beira da estrada, né, nesses dias, para que seja recolhido. Também em relação à moção que a gente fez
apresentamos, eu e os meus colegas apresentamos na sessão passada, eu pediria ao presidente, à mesa diretora, que fosse convidada a servidora Eliana, que é a contabilista, e o prefeito, para que venham a essa casa receber essa moção e usar a tribuna para esclarecer sobre a premiação, pois, pelo que vimos na última sessão, não está bem claro para alguns dos colegas o motivo e a metodologia da premiação. Pois não. A moção, muito claro o objeto da moção. A única questão que, inclusive, este vereador se manifestou, é que não contemplou todos os atores que protagonizaram a história de trabalho que chegou nesse ponto para ter direito a essa moção. De aplauso, inclusive, e saudação. Ocorre que aqueles que edificaram esse trabalho, que culminou com essa moção, ficaram esquecidos à época, nas homenagens à comemoração. É a profissão de justiça que eu trouxe à baila o nome da Fabiane, do Jarbas, do falecido Renato Falcés e do falecido Eduardo Lara. Então, é uma história que foi construindo de gestão fiscal do município, que chegou a esse ponto hoje de colher os louros. Então, quando se colhe os louros, se colhe uma planta, tem que se homenagear também quem semeou, quem preparou o terreno, até chegar a esse ponto, só para ter questão de esclarecimento. Eu não quis me interromper quando você comentava na tribuna semana passada, por isso deixei hoje para trazer essa relação. Eu não tenho nada contra a ser homenageados os demais servidores, como o senhor citou. Só que eu acho que são merecedores de receber homenagem, mas em relação a esse prêmio, ele foi destinado à servidora Eliana, inclusive consta no diploma o nome dela, e administração pela Secretaria do Tesouro Nacional. E é referente ao exercício de 2024, dados contábeis, transparência, bem como desempenho nos indicadores contábeis, então, no ano de 2024. E quem assina esses relatórios é a contabilista, a Eliana, o prefeito e a servidora Roberta, do controle interno. Então, acho importante que seja feita essa explanação para que não fique nenhuma dúvida sobre essa premiação, que deveria ser motivo de orgulho para a nossa população. Ver o nosso município ser chamado por 3 vezes ao pódio a nível nacional. Inclusive, semana passada, quando a gente vai a outros municípios, estive em Candelária, lá o pessoal comentava muito sobre essa premiação, né, que o município recebeu. Sobre a questão da PEC da blindagem, que também foi comentada aqui, felizmente ela foi arquivada pelo Senado Federal. E o próprio presidente da Câmara classificou esse projeto como uma pauta tóxica, que os deputados se dizem preocupados com a população, falam que é pago muito imposto, mas não conseguem avançar na reforma tributária, pois isso isentaria quem ganha até R$5.000 a não pagar imposto. O povo nas ruas mostrou a sua força e tiveram que recuar. Não tenho o conhecimento jurídico do colega Silomar, nem possuo sua experiência política, mas eu acredito, sim, que, por mais que usem argumentos técnicos, a população está vendo qual é o principal objetivo dessa PEC, que é blindar os deputados e até mesmo, o que é mais preocupante, até mesmo presidentes de partido teriam essa isenção, né? Pois não. Se até o nosso presidente hoje, Lula, se resguardou dos 100 anos nos gastos de viagens, os deputados também não poderiam se resguardar. aqui a gente está falando de blindagem quanto ao processo, Né, colega? Porque aí hoje se sabe como é fácil tu constituir um partido político. Simplesmente quem é
tem uma facção, essas facções criminosas que manipulam milhões e milhões, poderiam facilmente comprar um partido político, se eleger como deputado e estariam blindados de serem julgados. É essa questão que a gente se preocupa e é isso que a gente não queria ver acontecendo, né? Também sobre a questão do fumo que foi trazida aqui, eu já trouxe aqui essa casa a questão da cultura do fumo, que não se trata em ser contra a cultura do fumo, mas sim ao consumo do cigarro que causa tanto mal à saúde. E uma questão que hoje preocupa bastante e que, de repente, não está sendo olhado como deveria se olhar, é a questão do cigarro eletrônico, né? Que hoje as empresas já estão pensando nessa questão em produzir o cigarro eletrônico, porque não precisaria de se plantar tanto tabaco, né? E não se usaria tanta mão de obra nas fábricas para a fabricação desse cigarro eletrônico. Então, isso é uma questão que é de grande preocupação, pois a gente sabe que o cigarro eletrônico ele faz mais mal à saúde do que o cigarro tradicional, né? E se for liberado o uso desse cigarro, vai ser um grande malefício, né, para a nossa população, principalmente para os nossos jovens. Também gostaria de parabenizar o colega Pedro, que hoje está na sua última sessão, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo no município, tanto como servidor público, como também nos esportes e também, né, na questão que sempre trabalha nas comunidades. Seria isso, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Eduardo. Cumprimento o presidente desta casa, vereador Álvaro, colegas vereadores, vereadoras, assistência aqui presente, os funcionários da casa e aqueles que nos assistem de seus lares. Senhor presidente, há um tempo atrás foi levantado aqui nesta tribuna assuntos em prol dos animais de rua e também dos vulneráveis. E então a vereadora Hebe e eu, interessadas no mesmo assunto, começamos a trocar umas ideias e correr atrás disto. E a partir daí foi então o que nos levou a apresentar a indicação para que o Executivo estude a possibilidade da criação de um Departamento de Direitos Animais e um Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, que foi aprovado nesta casa hoje. Nós agradecemos a todos os colegas. Eu sempre gostei da área animal, como a grande maioria sabe. Eu costumo defender o assunto desde que esteja em ponderação e que não seja algo tão militante a ponto de passar por cima de outros assuntos. Mas por ter estudado e trabalhado na área antes de chegar nesta Câmara, na área dos pets, e hoje eu sigo ainda trabalhando atualmente na área dos grandes animais, eu tenho conhecimento de como é importante levantarmos questões como estas no município. O primeiro pilar que geralmente faz as pessoas tratarem de políticas públicas em defesa dos animais seria por questões de abandono. E sabe-se que existe muito. Detalhe que ainda não estou denunciando algum caso aqui na tribuna, mas que houveram e existem casos assim no município. Se existem. Pois se não existisse, todo assunto de qualquer outra área que é tocado aqui nessa tribuna não seriam falados.
Da mesma forma, é assim que acontece com as campanhas. Se não houvessem os problemas, não teriam sido criadas essas campanhas. A exemplo do Setembro Amarelo e do Agosto Lilás. Aqui no município, a gente vê pelo centro alguns animais que foram largados e que a própria população ou funcionários, especialmente da prefeitura, acabam cuidando, alimentando, matando a sede e até mesmo remediando com seu próprio dinheiro. Essas pessoas, elas não fazem isso somente porque gostam de animais. Essas pessoas, elas fazem isso porque elas são, acima de tudo, humanas. E elas entendem que todo ser vivo é uma vida. Me recordo de quantas vezes eu já ouvi falarem assim. Só o que me faltava agora, os políticos quererem defender animais tirando dinheiro da saúde, né, colega? Mas os dinheiros do governo, eles vêm com uma destinação. Vem o dinheiro para a saúde, vem o dinheiro para a educação, para a cultura, para as obras, para a agricultura e assim vai. Claro que tem todo um processo administrativo por trás disso. Mas não está se tirando dinheiro da saúde para cuidar de cachorro ou de gato, por exemplo, ou de qualquer outro animal. Já que as pessoas comparam os animais com a saúde pública, então eu vou citar outro pilar importante que me faz querer defender a causa animal aqui nesta casa. Na medicina veterinária, existe um termo denominado, entre aspas, zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos e dos humanos para os animais. E é justamente isso também que os veterinários trabalham para prevenir que aconteçam isso. Mas não devemos jogar a carga toda para cima desses profissionais. Temos nós, como seres humanos, nos conscientizar e fazer alguma coisa quanto a isso. Outra pauta muito importante é sobre a alta população de animais, que tem como consequência esse abandono de que falamos, que por conta da falta do controle populacional, consciência humana e ética, é que vemos nas ruas das cidades esses sinais de maus tratos. Talvez em Cabrais, as pessoas não veem tanto esses casos porque o nosso centro é um pouco menor comparado às outras cidades. Mas existem muito desses casos aqui e também no interior, que na grande maioria das vezes nem é falado. E às vezes é ainda pior. E com esse departamento, então, e o conselho, caso seja criado, vai ser mais fácil, então, para a gente tratar dessas políticas públicas e, quem sabe, realizar as demandas que já foram apresentadas aqui na casa, como a da colega Hebe, uns meses atrás, e também do vereador Pedro, na semana passada. Eu já falei no momento da votação, mas eu gostaria de deixar registrado também em ata que aquele programa de castração dos animais, em que as pessoas que têm o CAD único, entre outros requisitos que tem que ter para se inscrever, ele foi vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura. Pensou-se, né, em outros municípios como Porto Alegre, Santa Cruz, outros municípios maiores, existe a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal. Só que nós não pensamos em criar a secretaria aqui, de momento. Nós pensamos, então, em criar um departamento, é o que estamos indicando, então, para o Executivo, né? Criar o departamento e o Conselho Municipal para que ele esteja vinculado dentro de uma secretaria municipal que possa ser trabalhado isso, então. E até não foi colocado na indicação, mas já falei aos colegas naquele momento, que o indicado seria colocar dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? Porque a gente está tratando de população animal, toda essa questão de biodiversidade também, e tratando da fauna, né? Então, desculpa aos colegas pela voz, todo mundo, e no momento seria isso, presidente.
Senhor presidente e demais pessoas nominadas no grande expediente. Eu tinha me inscrito por explicações pessoais, retirei a inscrição, retornei a inscrição, e aí vou aproveitar pelas referências feitas, porque eu ia defender o pedido de informação 105, que vai à votação só na segunda-feira, que foi protocolado no dia de hoje, e aí vai na semana que vem, conforme as normativas da casa. Mas para adiantar, em homenagem ao princípio da transparência, né, que é uma complementação do que já foi pedido pelo vereador Valério em outra ocasião, e que veio incompleto. Portanto, é requerido aqui nesse pedido de informações cópia das portarias e os relatórios conclusivos de todos os processos abertos desde 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2024, tanto os processos administrativos, disciplinares ou sindicâncias, e ainda cópia do relatório de acompanhamento das auditorias da Unidade Central de Controle Interno, referente às infrações de trânsito do período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2024. Justifica-se o pedido de informação porque, para refazer o pedido de informação 96 de 2025, de autoria do vereador Valério, o qual foi respondido de forma incompleta, a resposta enviada pela administração não contemplou a documentação referente à cópia das portarias, os relatórios conclusivos de todos os processos abertos desde 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2024, tanto os processos administrativos disciplinares ou sindicantes, ou ainda cópia do relatório de acompanhamento das auditorias da Unidade de Controle Interno referentes às infrações de trânsito, no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2024. Então, diante disso, reitere-se o pedido para que sejam encaminhados integralmente os documentos faltantes, garantindo a devida transparência, a publicidade dos atos administrativos e o pleno exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Mas referindo ao que eu falei na semana passada aqui nessa tribuna, e ao que eu ouvi hoje da colega vereadora Ângela, sem nenhum demérito os comentários, apenas queremos esclarecer melhor a população. Aqui não foi defendido bandidagem. Houve defendido a PEC pelo seu objeto hermenêutico, a sua exegese, que buscava prevenir, resguardar riscos antidemocráticos. E bandidagem e blindagem, nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não se defendeu bandidagem. E a blindagem é muito simples entender e defender. Foi abortado no Senado pelo presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, porque se amedrontou da pressão do Executivo e do próprio Judiciário. O que nós precisamos é que esse país que tanto amamos, assim como queremos no município, seja mais republicano, e menos ditadura da esquerda ou do Judiciário. Porque se nós tivermos um presidente, respeite quem é PT, porque eu quero que ele respeite quem é direita também. Por isso que eu respeito quem é PT. E aplaudo quando eles defendem a posição deles com unhas e dentes. Mas quero respeito quando defendemos a nossa também, que é a tendência de direito. E, ao meu ver, é a ideal, ao ver deles, a esquerda é o ideal. Mas que bom que seja assim, o país é democrático. Mas o que precisa ser bem esclarecido, que num país onde o judiciário manipula a próprio Estado Democrático de Direito, que descondena um cidadão para poder concorrer a presidente, porque não queria o outro lado, nós temos que tomar todas as precauções. O presidente Lula foi descondenado, não foi absolvido, descondenado, totalmente ao arrepio do procedimento dos remédios e ferramentas jurídicas brasileiras. Então, esse risco fica iminente. Então, é preciso que haja esse resguardo, esse respaldo, porque aquele que pensa diferente, num Estado que se diz republicano, mas que está só no papel, não está na conduta dos governantes, nem do governo brasileiro, portanto, era necessário que houvesse esse resguardo,
aos membros dos poderes parlamentares, que não ficariam imunes ao processo, só seria filtrado e resguardado para ser protegido caso houvesse uma perseguição. E haveria agora, já havia até recados, que se... Pois não, vereador? A anistia, só são 8 mortos já, pessoas idosas, e a justiça do nosso país não está nem aí para aquelas pessoas lá. Então tem que se precaver mesmo, que a perseguição está aí. Obrigado, vereador. E a perseguição e os mortos levaram... E aí o porquê da anistia ser necessária? Os mortos eram cidadãos que eram comuns, que tinham que ter se julgado no juiz singular para ter todos os degraus, os graus, as etapas de jurisdição de defesa constitucional. Com o devido processo legal, a mais ampla defesa e o contraditório, que não tiveram pela supressão das instâncias. Então, se botar na mesma vala cidadãos comuns, porque pensaram diferente, e ali não é só do movimento de 8 de janeiro, uns que pensaram diferente, porque nesse país está sendo proibido pensar diferente do que pensa o governo socialista e comunista. Então, por isso que é necessário os parlamentos criar essas ferramentas de proteção do cidadão, antes da democracia, do cidadão. Tá? Quando se chega ao ponto de descondenar o Lula para que ele fosse ser presidente, o que mais pode acontecer nesse país? Tanto que cidadãos comuns colocaram ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Onde se viu isso? Não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, esse é o risco, e por isso está sendo criado essas ferramentas como a anistia e como a PEC da blindagem, que por ameaça, por pressão do governo e do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, foi abortado. Era isso, senhor presidente, só para esclarecer. Não tendo nenhum vereador inscrito para as explicações pessoais, passamos para os comunicados da presidência. Comunicados da presidência. A presidência da Câmara Municipal de Vereadores informa que amanhã, dia 30 de setembro de 2025, às 10 horas da manhã, será realizada audiência pública para debater a avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2025. A audiência ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, sendo aberta a participação da comunidade e demais interessados. Também já vou ler o edital de número 19 de 2025, que também se trata de convocação para audiência pública para discussão dos projetos de lei de número 101 de 2025 do Poder Executivo e o projeto legislativo de lei de número 18 de 2025 do Poder Legislativo. Álvaro Luiz Schäfer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Cabrais, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, comunica à população de Novo Cabrais que será realizado no dia 13 de outubro de 2025, às 17 horas com 30 minutos, na Câmara Municipal de Novo Cabrais, Avenida 28 de Dezembro, sem número, Centro de Novo Cabrais, RS, a audiência pública para debater sobre os projetos de lei de número 101 de 2025 do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º do parágrafo 1º e 2º e a redação do artigo 3º da Lei Municipal de número 2031 de 2018, de 20 de fevereiro de 2018, e o projeto de lei de número 18 de 2025 do Poder Legislativo, que reserva às pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas o percentual de 5% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e emprego públicos no âmbito da administração pública municipal
e nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal nas hipóteses de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Novo Cabrais, aos 29 dias do mês de setembro de 2025, assinado pelo presidente vereador Álvaro Luiz Schaeffer. E sem mais assuntos a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convidando os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará dia 6 de outubro de 2025, com início às 18 horas. Boa noite.